Explica Mato para mais um vídeo, desta vez para a resolução do seguinte limite de raiz de x ao quadrado mais 1 mais x, isto quando x tende para menos infinito. Vejamos então o que é que posso passar aqui acerca deste limite. É um limite que vai dar indeterminação, é a primeira coisa que devemos então testar. Reparem, aplicando menos infinito no x, aqui fica menos infinito ao quadrado que dá mais infinito mais 1 dá mais infinito, raiz de mais infinito dá mais infinito. Depois, mais menos infinito, com mais com menos fica mais infinito, menos infinito. Ora, em indeterminação mais infinito, menos infinito, o que é que vamos observar? São estas as indeterminações que devem conhecer e neste caso até tenho aqui uma dica. Reparem, perante uma indeterminação, a primeira coisa a fazer é olharem, a expressão tem exponenciais, logaritmos ou trigonometria? Se tiver, bom, então vou analisar, vou ver se há algum limite notável que está no formulário. É a primeira coisa, ok? Não tendo, então podem seguir de forma muito resumida, ok? Pois cada caso é um caso, mas de forma muito resumida podem seguir esta estratégia que está aqui nesta tabela. Na indeterminação mais infinito, menos infinito, polinómios, colocar em evidência o termo de maior grau, numerador e denominador, se os tiver. Raízes, multiplicar, dividir pelo conjugado ou colocar em evidência. Reparem, temos aqui dois casos e eu agora vou falar aqui. E eu até vou fazer o seguinte, eu vou resolver depois aqui um outro limite por uma outra estratégia em que o que eu vou aplicar aqui no primeiro, que é o conjugado, multiplicar pelo conjugado, depois não resulta tão bem neste segundo caso. E vou alterar muito pouca coisa na expressão, mesmo para perceberem a diferença. Reparem, x ao quadrado mais 1, se eu tivesse aqui, no caso, vou meter na mesma x a tender para menos infinito. E reparem na comparação destes dois casos, e vou meter aqui um x ao quadrado agora. A comparação destes dois casos é muito importante para conseguirem ganhar experiência aqui ao resolver limites, ok? Porque num caso a resolução melhor é de uma forma e no outro caso de outra. Vamos perceber o porquê. Então vamos ver. Quando é que é mais útil? Já agora só reparar no seguinte, aqui também dá mais infinito, menos infinito, ok? A indeterminação é a mesma, portanto aqui é igual, mais infinito. Depois aqui, como tenho menos infinito ao quadrado, dá mais infinito, com menos atrás fica menos infinito. Bom, reparem no que temos aqui dentro da raiz, eu tenho x ao quadrado e aqui tenho x. Reparem o que é que acontece nestes casos, e isto podem até fazer mentalmente, eu vou aqui escrever, mas averiguar se permite, se é possível fazer isto pelo conjugado, dá até para fazer mentalmente. Vão ver depois aqui neste caso que não vai dar, sem fazer contas, que é o seguinte, multiplicar pelo conjugado. Portanto, esta expressão está a dividir por 1, não é? Eu vou multiplicar no numerador e denominador pelo conjugado do que está no numerador. Fica então x ao quadrado mais 1 mais x. Já agora tentar gerir aqui melhor o espaço. Fica então limite de raiz de x ao quadrado mais 1 mais x, que era o que eu lá tinha. Vou multiplicar pelo conjugado, então no numerador. O conjugado é trocar aqui o sinal. Fica raiz de x ao quadrado mais 1 menos x, isto é que é o conjugado, ok? E se eu numa fração multiplicar no numerador e denominador pelo mesmo, então tudo bem. Então aqui vou multiplicar também por raiz de x ao quadrado mais 1 menos x, ok? Portanto, o que eu fiz foi multiplicar no numerador e denominador pelo mesmo e, portanto, estamos a falar de algo que é equivalente. Quando x tende para menos infinito, ok? Vou aplicar agora aqui o caso notável. Quando se aplica o conjugado, no fundo é para aplicar este caso notável. Eu vou escrevê-lo aqui até a outra cor. Quando temos a mais b vezes a menos b, sabemos que isto é igual, até pela propriedade distributiva, a ao quadrado menos b ao quadrado. Daí se chama diferença de quadrados. Bom, e isto vai permitir simplificar aqui a raiz. É esse o grande objetivo, ok? Ficamos então com o limite de raiz de x ao quadrado mais 1 ao quadrado menos x ao quadrado, ok? A ao quadrado menos b ao quadrado. Isto a dividir por raiz de x ao quadrado mais 1 menos x. Reparem porque é que é útil então o conjugado neste caso e porque é que não vai ser neste. Reparem, eu aqui agora ao simplificar este expoente 2 com a raiz, vou ficar com limite de x ao quadrado mais 1 e ali menos x ao quadrado. Reparem que vai cortar com este. X ao quadrado menos x ao quadrado dá 0. E é isto que eu digo que podemos ver logo de cabeça se vai acontecer ou não
no início da expressão, mesmo sem fazer nada. Reparem, eu quando vou aplicar o conjugado vou ficar aqui com o expoente 2, corta com esta raiz, este como também vai ficar ao quadrado, vai simplificar com aquele depois na subtração, como está aqui a acontecer. Bom, se isso ocorrer, como é uma simplificação relativamente importante ou que simplifica bastante, uma vez que corta o x ao quadrado com o x ao quadrado, sim, é de testar por aí o multiplicar pelo conjugado, ok? Porque aqui fica já resolvido o limite, reparem, raiz de x ao quadrado mais 1 menos x, isto quando x tende para menos infinito, agora é só aplicar o limite, fica 1 sobre menos infinito ao quadrado dá mais infinito mais 1 dá mais infinito, raiz de mais infinito dá mais infinito, vai ficar mais infinito, menos menos infinito, que vai dar menos infinito dá mais infinito, 1 sobre mais infinito, que dá 1 sobre mais infinito, que é igual a 0. Pronto, e este limite está determinado, deu 0. E bastou multiplicar pelo conjugado, e foi muito simples, multiplicando pelo conjugado, saímos logo da indeterminação. Agora reparem em casos como este que aqui está, em que dentro da raiz está x ao quadrado e aqui também está x ao quadrado. Reparem que se eu multiplicar pelo conjugado, eu vou realmente cortar aqui a raiz com o expoente 2 que vai aqui aparecer, mas aqui vai ficar x à quarta, que não vai simplificar com nada do que está dentro da raiz. Okay? Então, nestes casos, podem experimentar colocar em evidência, a estratégia de colocar em evidência. Como é que se processa aqui a estratégia de colocar em evidência? Primeiro vamos colocar em evidência dentro da raiz, portanto eu vou colocar dentro da raiz o x ao quadrado em evidência. Reparem que colocar em evidência é sempre o termo mais forte, não é? Em caso de polinómios, o de maior grau. Fica x ao quadrado, 1 mais 1 sobre x ao quadrado, ok? Isto dentro da raiz primeiro, menos x ao quadrado. Não fiz nada ainda aqui deste lado, quando x tende para menos infinito. Coloca-se em evidência. Agora vou separar aqui a raiz na multiplicação de duas raízes e vou passar, agora é que estou a ver, vou passar aqui por algo realmente importante. Ainda bem que também fiz este exemplo, porque vou falar agora daqui de uma situação muito importante, ok? Tomem atenção ao que se vai passar agora a seguir, porque é muito importante, é um passo onde muitas pessoas cometem o erro. Já saiu num exame nacional, inclusive, que é agora, eu vou simplificar este raiz de x ao quadrado. Eu vou simplificar este 2 com a raiz, mas reparem aqui numa coisa, está aqui a ocorrer, reparem com muita atenção. Raiz de x ao quadrado não é necessariamente igual a x. Até pode ser, se o x for positivo. Mas imaginem que tem aqui um número negativo dentro, aqui no lugar de x. Menos 3, por exemplo. Se tiverem aqui um menos 3, se eu cortar o expoente 2 com a raiz, vai dar menos 3? Não, não pode dar menos 3, porque reparem, menos 3 ao quadrado dá 9, raiz de 9 dá 3. Isto tem que dar sempre positivo, não é? Mas eu ali, no lugar de x, posso ter um número negativo, realmente. Então, eu não posso dizer que isto é igual a x. Isto é igual a x se x for maior que 0, ok? Mas isto é igual a menos x, e reflitam sobre isto, ok? Se x for menor do que 0. Posso pôr o igual aqui também, isso não há problema. Portanto, raiz de x ao quadrado é igual a x, realmente, se x for maior ou igual a 0. Mas é igual a menos x se x for menor do que 0. Volto ao exemplo do menos 3. Eu tenho ali um menos 3 no lugar de x. Portanto, o x é menor que 0, não é? Então, quanto é que vai dar raiz de menos 3 ao quadrado? Vai dar menos, como o x era menos 3, vai dar menos 3, que é 3, ok? Que é 3. Porque era menos 3 ao quadrado, que dá 9, raiz de 9 dá 3, realmente, dá positivo. Portanto, se o x for negativo, tem que dar menos x e não x. E por isso é um erro muito comum, e eu estou a alertar mesmo por causa disso, porque muitas pessoas costumam cortar a raiz com este 2 e metem lá só o x. Neste caso não, era só o x se o x tendesse, por exemplo, para mais infinito. Atenção, vai ficar menos x porque o x está a tender para menos infinito. Nós temos que considerar que este x que aqui está, estamos a trabalhar um limite, é negativo, porque está a tender para menos infinito. Então, aqui vai ficar, nesta simplificação, vai ficar menos x, ok? Menos x, raiz de 1 mais 1 sobre x ao quadrado, menos x ao quadrado. Pronto.
Mas reparem, é só isto, colocar a evidência dentro da raiz, separam aqui a raiz desta maneira, têm este cuidado aqui, se o x tender para mais infinito, já não metem o menos, não é? Já não metem o menos. E agora é só colocar novamente a evidência. Vão experimentando aplicar limites, reparem aqui, vai ficar menos infinito dá mais infinito. Mais infinito, aqui vai ficar menos infinito, vai ficar mais infinito, aqui vai dar 1, esta raiz vai ficar na mesma mais infinito, menos infinito. Mas o que é que fazem agora novamente? É só colocar em evidência novamente. O que é que colocamos em evidência geralmente? O termo maior grau, o termo mais forte, que neste caso é o x ao quadrado. Então vamos seguir essa regra. Até se colocassem aqui em evidência só o x já resultava, mas a regra diz que colocamos em evidência o mais forte, é o x ao quadrado, ok? Então vou ficar aqui vou abrir parênteses, vou colocar o x ao quadrado em evidência, ok? Vou ficar com menos raiz de 1 mais 1 sobre x ao quadrado a dividir por x. Reparem que eu quando coloco aqui o x ao quadrado em evidência tenho que dividir por x ao quadrado, que vai cortar com este x e fica só um x cá em baixo, ok? Reparem que se multiplicarem este x ao quadrado aqui dentro, aqui vão obter exatamente o que eu tinha antes, tem de ser, não é? Portanto, vejam bem isto de colocar em evidência, mas espero que não existam aqui grandes dúvidas. Bom, então, agora está resolvido, é só aplicar limites. Reparem, fica menos infinito ao quadrado, abrir parênteses, menos raiz de 1 mais 1 sobre mais infinito, é mais infinito ao quadrado, mas mais infinito ao quadrado dá mais infinito. Aliás, é menos infinito ao quadrado. Bom, eu vou colocar, para que não restem dúvidas, porque ali também coloquei, apenas para ser então coerente, menos infinito ao quadrado. Ok, podiam colocar já mais infinito, não era por aí. Menos infinito aqui, menos 1, certo? E isto vai dar menos infinito ao quadrado dá mais infinito, vezes, e agora aqui dentro, reparem, dá aqui uma multiplicação, menos infinito ao quadrado dá mais infinito, 1 sobre mais infinito dá 0, ainda vou fazer aqui mais um passo, portanto vai ficar 1 mais 0, a dividir por menos infinito, menos 1, ok? E vamos fazendo as contas, ora mais infinito, vezes 1 mais 0 dá 1, raiz de 1 dá 1, fica menos 1 sobre menos infinito, menos 1, que dá mais infinito, vezes 0 menos 1, 0 menos 1 dá menos 1, mais infinito vezes menos 1 dá menos infinito. Portanto, muito importante, o limite desta expressão aqui deu 0, o desta deu menos infinito, elas são diferentes, ok? Podem ter até algum aspecto visual idêntico, mas são diferentes, dão resultados diferentes. É certo que deram aqui a mesma indeterminação e estão aqui lado a lado para vocês poderem comparar em que um limite que tem raízes, num caso resolveu-se pelo conjugado e no outro caso resolveu-se colocando a evidência. Quando digo colocar a evidência, começa-se por colocar a evidência dentro da raiz e depois poderá ter que se colocar a evidência ainda com o outro termo, o termo mais forte, ok? Foi o que se fez aqui. E agora eu digo assim, bom, e se aplicasse o colocar em evidência aqui neste caso, como fiz aqui, bom, aqui vão obter na mesma uma indeterminação. Neste caso, se aplicassem o conjugado, podem aplicar o conjugado, eu acho que se aplicando aqui o conjugado não vão obter nada muito simpático, mas depois se fizerem novamente esta estratégia de colocar em evidência, também o conseguirão resolver. Mas reparem, aplicar o conjugado aqui e depois fazer o mesmo que eu fiz agora, ainda com uma expressão ainda mais complexa, não vale a pena, não é? Então é estarem atentos a estas situações. E principalmente aquilo que eu já disse no início. Vocês podem aplicar até mentalmente o conjugado e ver se a expressão que tem fora da raiz vai simplificar com a outra. Ou se tiverem até duas raízes, de alguma forma, quando aplicam o caso notável, depois do conjugado, se aquela subtração vai trazer grandes benefícios ou não. Bom, e eu na matemática há sempre coisas e algumas receitas, eu isso dou e gosto de dar e sou a favor, mas bastante genéricas. Cada caso é um caso e depois nos exercícios a gente vai experimentando. Eu sei que quando tem raízes, ok, tenho estas duas estratégias em mente. Ou multiplicar pelo conjugado ou ir colocando em evidência. Bom, e eu
vou vendo qual delas é que é mais simpática para o meu caminho. Se eu estiver num caminho que está muito turbulento, se calhar vou experimentar o outro. Pode ser por aí que conseguem delinear as melhores estratégias para resolver estes limites. Bom, eu fico por aqui nesta apresentação. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até uma próxima.